Como o irmão falou, Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Shemini. Não sei se você leu em casa, ela vai Levítico 9:1 a 11:47. A Haftarah é 2 Samuel 6:1, 7:17. E a porção do Berit Hadashah é sugeridas várias porções. Ontem nós comentamos sobre Marcos 7:1 a 23, falando uma coisa interessante para a gente aprender, entender. Que é um problema que tem dentro da igreja, que é um problema que vem lá de trás, né? Que a gente troca a lei, os mandamentos do Senhor, pelas tradições que criamos. É ou não é? E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o Senhor chama a gente de hipócrita, porque eu acho que eu estou servindo o Senhor, mas eu estou cumprindo o mandamento de um homem aprendido de cor, como o Senhor falou através de profeta Isaías. Nós falamos sobre isso ontem. A irmã até chegou para mim e falou: Poxa, você falou pouco, mas eu acho que eu falei bastante, ou talvez o suficiente, vamos dizer assim. Amém? Então, essa paraxá se chama Shemini, e o nome dessa paraxá, em português, significa oitavo. Oitavo. E esse nome é tirado lá de Levítico 9:1, que diz assim: Ora, ao oitavo dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Mas, gente, para a gente comentar sobre essa paraxá, nós precisamos passar pelo menos um pouquinho os capítulos anteriores, 7 e 8. Senão a gente fica sem entender algumas coisas. Então, presta atenção. Depois de detalhar as ofertas queimadas de cereais pelo pecado e pela culpa, no capítulo 7, é regulado o que pertence ao sacerdote e o que pertence exclusivamente a Yud Revavi. Tem isso também que a gente precisa prestar atenção. Tem coisa que pertence ao homem, coisa que pertence ao Criador. Hein? Às vezes a gente fica pensando em posse, nós temos sentimento de posse não é à toa. Hein? Porque Deus tem posse. É Senhor do céu e da terra. A posse é dele. Então, tem coisa que é dele, tem coisa que é do, e a gente precisa distinguir essas coisas. Também nos ensina, presta atenção, que gordura dos animais usada em sacrifício e o sangue não podem ser consumidos. Então, animal de sacrifício, a gordura e o sangue, o homem não pode consumir. Isso é falado a respeito do sangue até Berit Hadashah, não é verdade? Para não comer sangue. Até uma vez eu estava explicando isso, a irmã falou assim: não, eu só vou parar de comer sangue quando o Senhor falar. Mas ele está falando para não comer. Ele está falando na Torá, no Taná, e está falando no Berit Hadashah também. Só que a gordura ele não fala. A gordura ele não fala no Berit Hadashah. Você sabe por quê? Presta atenção. Ó, Levítico, deixa eu ver se é isso aqui. Pois toda gordura pertence ao Senhor. Veja em Levítico 3, 16, 17. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, e o alimento da oferta queimada de cheiro suave. Toda gordura pertence a Yud Revaveia. Hein? Mas é a gordura do animal sacrificado. A gordura do animal morto lá, Deus não quer, mas a gordura do animal sacrificado, Deus quer. Né? Não sei se você sabe como é que é chamado gordura hoje, né? Tecido adiposo. Né? Se você chegar para Arão e falar assim, não coma tecido adiposo, ele vai falar, o quê? É verdade, é gordura. Acho esse nome horroroso. Não é não? Adiposo? Sei lá quem inventou isso. Tá bom, mas não é a questão. Eu só acho engraçado esse nome. Tá bom? Em termos biológicos, um tecido adiposo, ele é pouco sensível.
Se chegar na gordura real, sei lá, um alfinete, vai sentir dor. Você vai sentir dor na pele que furou, mas na gordura você não sente dor. É um tecido sensível. Por isso, o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 70: torne-se insensível o coração como a gordura, mas eu me deleito. Davi está pedindo para tornar o coração do seu insensível como tecido adiposo. Assim, a gordura que era queimada no altar como aroma agradável ao Senhor, tipifica a remoção de dentro do coração humano de tudo aquilo que o torna endurecido e insensível à ação do Ruach HaKodesh, do Espírito. Amém, meu irmão? É por isso que Deus quer que queime a gordura. Então, quando queima a gordura, ela sobe em cheiro suave e agradável ao Senhor, porque isso tipifica que está queimando a gordura do teu coração, que era insensível ao mover do Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Hein? É por isso. E o sangue é a vida da carne, era derramado. E como já sabemos, a carne está contaminada pelo pecado e é preciso tirar a vida da carne para nos reaproximarmos do Criador. É verdade? Por isso Yeshua morreu no madeiro em nosso lugar, derramando seu sangue, não é? E é por isso que a palavra nos ensina a crucificar a nossa carne com Yeshua, Mashiach, do madeiro. Ela não fala isso? Aqueles que são Yeshua já crucificaram a sua carne no madeiro com ele. Hein? Então, quem dá vida à carne é o sangue. Não é? Você come, o estômago dura, vai para o intestino, aquele bolo alimentar, e o intestino é que tira, não é, as vitaminas, não é? Que é necessário para o corpo e distribui pelo sangue. Hein? E o que sobra é o que nós expulsamos. Bom? Mas o organismo aproveita. Interessante. Se você pegar, sei lá, enrolar bem forte aqui no corda, o plástico, vai ver que seu dedo vai ficando. O sangue, ele não chega ao local, então não alimenta aquele local, então aquele local morre. Hein? Então o sangue é a vida da carne. Se eu tirar o sangue, a carne morre. É isso que a Bíblia ensina. Hein? Então nós não podemos ter sangue, porque o sangue precisa ser derramado. A primeira lição é evidente, presta atenção. A proximidade do sacerdote com o altar não lhe concede direito de se apropriar daquilo que Yehovah declarou não pertencer a nós. Sangue, queimamos na terra. Ele falou que era dele. E só ele pode fazer isso. Hein? Só ele pode matar a carne. Só ele pode tirar a gordura dos nossos. Isso pertence a ele, não ao homem. O homem não tem capacidade de tirar a gordura do seu coração. O homem não tem capacidade de se matar o corpo e ser salvo. Isso pertence ao Senhor. E ser sacerdote não significa que eu possa me apropriar disso. Não posso. Amém? O sacerdote vive no altar, mas não manipula o altar. Ele participa do que é sagrado, mas não redefine o que é sagrado. Quem define é o Senhor. Esse princípio preserva o ministério. E o de Yehovah define os limites do que é santo. Não é o homem que diz o que é santo, é? Nós nem sabemos o que é santo, sabemos? Não, quando o Senhor nos tira do pecado, a gente não está nem sabendo que estava na lama, no lamaçal do pecado. A gente não tem consciência disso. Então, eu não tenho capacidade de definir o que é santo, porque eu não sou santo.
Só quem tem capacidade de definir o que é santo é quem é santo, Criador. E como ele é santo, ele tem consciência da nossa imundície. Como nós somos imundos, não temos consciência da sua santidade, sua pureza. Deu para entender? Então não somos nós que definimos o que é santo. Quando chegamos no capítulo 8, vemos a consagração de Arão e seus 4 filhos. Tem lavagem, veste, unção com óleo, aplicação de sangue na orelha direita, na mão direita e no pé direito. Ó, nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Eu vou dizer. Nada é por um acaso. Machia está sentado aonde? Direita de quem? Pai. Concorda? Da direita do Pai. Veja nos cânticos do degrau, lá no Salmo 125, que diz: Yud-Heh-Vav-Heh é a tua proteção. Yud-Heh-Vav-Heh é a tua sombra, a tua mão. O sangue na orelha direita, na mão direita e no pé direito, indica que o sacerdote deve mortificar a sua orelha direita física, carnal, para intensificar o ouvir espiritual a Yud. O sangue não é a morte da carne? Então, se eu pingo sangue na minha orelha, eu não mortifico a orelha carnal, para que eu tenha o que aguçado o ouvir espiritual da voz. Hein? O sacerdote tem que ouvir quem? Homem ou Criador? Na mão direita deve mortificar as obras do mundo e agir e servir segundo a vontade. É a mão é que trabalha, não é? Pega, né? Então, no pé direito significa que o sacerdote deve andar segundo Yud-Heh-Vav-Heh. Ó, ouvir, trabalhar e caminhar exatamente como Yeshua, que é a sombra ao lado direito. Então, colocar sangue aqui no meu polegar direito, no meu pé direito, significa ouça como Yeshua ouviu o Pai, ele não fala, o Pai me falou, ouça como ele, trabalhe como ele e caminhe na terra como. Deu para entender? Isso é bonito, né? É o trabalhar e caminhar exatamente o que fez na terra e se sentou. O sacerdócio não é apenas uma função, é uma vida totalmente dedicada ao serviço sacerdotal. É um cargo, a igreja. Não é, é a sua vida. Eu não sou pastor, um sacerdote, Shabat, mas domingo, no primeiro dia da semana, eu já não sou mais. No terceiro dia, no segundo dia da semana também não, no terceiro também não, no quarto também não, no quinto também não. Aí na véspera de Shabat eu me visto de novo de sacerdote, faço o Shabat e acaba. Não pode ser assim. Isso não é de Deus. Isso é maligno. Aí, olha só, 7 dias deveriam permanecer o quê? Na tenda. Arão. 7 dias o quê? Totalidade. Toda semana ser todo dia. A igreja criou um negócio esquisito. No domingo eu sou do Senhor. Mas o resto é o resto. Isso não veio de. Isso não é para nós. 7 dias deveriam permanecer na tenda. 7 indica totalidade. Ninguém, presta atenção nisso. Ninguém toma o altar à força.
Viu? Haja visto e tentaram fazer isso, não tentaram? O que Deus fez? Matou tudo. Tentaram tirar de Arão. Deus não escolheu Arão, mas o primo de Arão não tentou tomar dele. Então, e o que Deus fez? Então, ninguém toma o altar à força. O altar exige chamado. Chamado. A consagração não substitui o chamado. Às vezes a pessoa unge a outra, mas se não tiver chamado, de nada adianta. Primeiro vem o chamado do Senhor. Depois vem a consagração. Não o inverso. Você não vê na Bíblia o inverso. Eu primeiro sou um sacerdote, depois Deus me chama. Não existe isso na Bíblia. Não adianta consagrar se não foi chamado. Por isso está escrito em João 15,16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Tem mais coisa aqui nesse texto, mas eu quero isso. Capítulo 9, que é o foco dessa paraxá, né? O ministério começa oficialmente em Israel. Capítulo preparado. Elohim mandou. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Você lê lá, você vai ver que é isso. A ordem foi obedecida, até a ordem das coisas precisa ser obedecida. Ah, não, mas eu quero fazer isso primeiro, depois eu faço isso. Não pode. Você tem que fazer como o Senhor ordenou que fizesse. Então, nesse período, a ordem foi obedecida, a sequência respeitada, a instrução seguida. O Senhor mandou. Então, algo sobrenatural acontece. Se tudo foi obedecido como o Senhor mandou, algo sobrenatural vai acontecer. Nesse período, o que aconteceu? Fogo sai da presença de Yud-Heh-Vav-Heh, some o holocausto e acende o tabernáculo. Presta atenção. O fogo não foi aceso pelo sacerdote. O fogo foi aceso. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do sacrifício, a obediência, a ordem. O que Deus vai fazer é o homem. Se um homem fez como ele mandou, algo sobrenatural dele. Nesse caso, o fogo não foi produzido por mão humana, veio do céu, Pai das luzes. O fogo é a confirmação dada por Yud-Heh-Vav-Heh de que todo o processo foi realizado conforme a sua própria determinação. É um selinho de rei. É o fogo. Entender? A glória se manifesta quando a obediência é acompanhada da ação. Obedeceu, agiu. Ele manifesta. Já falamos que todo sacrifício tem que ser precedido de obediência. Mostramos aqui sobre todo sacrifício é precedido da obediência. Não adianta sacrifício sem obediência. Se você vê o caso de Yeshua, ele foi lá clamar a Deus para o quê? Tirar aquele peso da vida dele. Não foi? Tirar esse cálice de mim. Ele fala, tão só tu. Yeshua estava pegando a natureza carnal desobediente, colocando debaixo da obediência do Senhor, para que o sacrifício dele se válido. Deu para entender? A gente não percebe isso. É importante entender. Porque ele pega a natureza carnal desobediente e coloca sob obediência. Obediência com morte de Deus. Não é assim que fala? Ele botou na obediência, então o sacrifício tem valor. Então, todo sacrifício para o Senhor
primeiro é precedido de obediência. Bom, aí o povo vê aquela manifestação e faz o quê? Se prostra. Olha só como as coisas acontecem. Até aqui nós temos ordem, temos consagração e temos a aprovação do. É assim mesmo que acontece. Mas no capítulo 10, isso se rompe. Capítulo 10, acontece algo que deveria ter sido. Né? Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, pegam seus incensários, oferecem estranho. Todo mundo discute. Todo mundo foca no lugar errado. As pessoas. Fogo e Yud Revavirê não havia ordenado. O texto em hebraico usa a expressão Eish Zahar. Eish é literalmente estranho, estrangeiro, não autorizado, profano, ou seja, literalmente fogo permitido. Ó, fogo que não veio da fonte que é Revavirê. As pessoas não prestam atenção na realidade. O maior problema aqui é de fato a origem do fogo. A questão aqui não é as coisas que as pessoas ficam discutindo. A questão aqui é a origem do fogo. Você lembra que quem acendeu o fogo da aceitação não foi o Senhor? Aqui no capítulo 10, é o homem que, como sacerdote, está trazendo fogo, mas isso não é a função do homem, acender o fogo. Não é. Vai se dar mal. Não é. Capítulo 9 termina com um fogo que desce da parte de Yud Revavirê, ardendo como selo divino de aprovação. O fogo veio porque o Senhor aprovou. Quem acendeu o fogo? O Senhor. Mas no capítulo 10 se abre com fogo produzido pelo próprio homem, aceso pela irreverência que transforma o sagrado em coisa comum. Achou que podia acender o fogo. Mas isso não é a função do homem. Acender o fogo. A função do homem é manter o fogo, mas acender o fogo. Essa inversão é o centro do pecado aqui. As pessoas não entendem isso. Mas Yud Revavirê é quem havia, por aprovação, acendido o fogo do altar. O fogo veio do Criador. O papel do sacerdote era manter o fogo no altar, não criar fogo ou substituir o fogo. Ouve o que diz Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Função do homem, não deixar o fogo apagar. Função de Deus, acender o fogo. Diante de Yud Revavirê, a ausência de mandamento equivale à proibição. Se não tem mandamento, não faça. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Deus nunca precisou. Se ele criou o homem, ele criou por amor a Yeshua. Se ele está salvando, ele está salvando. Mas não porque ele precise. Então, se ele não fez um mandamento a respeito de uma coisa, não faça. Não inventa. Essa inversão é que é o centro do pecado, gente, ali. Isso Deus matou. Não é gente que pensa que é porque eles beberam. É a inversão. Fogo quem acende? O Pai tem um fogo. O sacerdote. Deus nunca falou assim, o sacerdote pegue o fogo e acenda. Oh. Aquele fogo primeiro ali foi aceso, sobrenatural.
provação. Então, essa inversão é o centro do pecado. Diante de Yud Revaverê, a ausência de mandamento equivale à proibição. Se Yud Revaverê não ordena, não se executa. Eu acho que a igreja perdeu também essa fazer e achar que tudo que faz é agradável ao Senhor. Isso não é verdade. Hein? Não é verdade. A adoração não nasce da criatividade humana. A igreja criou isso. Não nasce. Adoração não é criatividade humana. Adoração é como Deus estabeleceu que se faz. Que Ele é que é o adorado. Ah, não, mas eu não me agrado disso, não me agrado daquilo, isso, então você está adorando para você se sentir bem. Mas e se Deus não quer isso aí que você está falando, está fazendo? Você já parou para meditar nisso? Eu fiquei meditando esses dias nesse negócio, gente. Fiquei pensando, é mesmo. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Ah, então é para me agradar? Ou é para agradar? Você já perguntou, Senhor, tu se agradou disso? Hein? Porque você não perde seu tempo. Quando você vem aqui é para você agradar a quem? Então você tem que perguntar. Ah, não gosto disso, gosto daquilo. Ué, e se ele gosta? Se ele gosta, você está perdido. É, ué. Porque ele não vai receber aquilo que você gosta, porque o adorado não é você, o adorado é ele. Se ele mandar pular, você tem que pular. E fato, que essa inversão é a razão do pecado dos filhos de Deus. A adoração não nasce da criatividade humana, mas da revelação divina. Por isso o juízo foi imediato. Fogo sai da presença de Yud e Revavirê e consome os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. O mesmo fogo que confirmou o sacrifício, a mesma origem do fogo, no capítulo 9, é o mesmo que agora consome dois sacerdotes no capítulo 10. É o mesmo fogo. No capítulo 9, ele vem por aprovação. No capítulo 10, ele vem como matou. Ah, Rafael, é porque não pode beber. Foi por causa disso. Mudou a origem do fogo. Será que a igreja está mudando a origem do fogo? Hein? Você já parou para pensar nisso? Pode pensar, gente. A origem do fogo e o fogo não mudam. A origem é Yud Revaverê. O fogo é dele, sai dele. A postura do homem diante do fogo é que mudou. No capítulo 9, o homem estava obedecendo. Olha a postura. Capítulo 10, dois sacerdotes deram acender o fogo. O homem é que quis fazer fogo, enquanto na realidade o fogo só pode vir de Revaverê. Então você pergunta, o pecado deles foi tão grave assim? É assim que a gente pergunta? Porque a gente, porque a gente sabe questionar o que está do nosso lado, mas você não pergunta as coisas. Quem pergunta? Sim, pecado grave. Ó, primeiro porque era o início do sacerdócio nacional. Padrões estabelecidos no começo definem o futuro. Sabia disso? Se o padrão começar errado, permanece errado. Se começar certo, tem uma probabilidade de permanecer. Então, é grave. Segundo, porque corrompeu a origem do culto, a origem do fogo. O fogo passou a ser deles. Eles acenderam a pira deles lá, foram levar para fazer fogo. A origem do fogo está sendo os dois. A origem do fogo não é o céu mais. Eles inverteram o negócio e se o fogo vem de mim, de nada adianta.
Não é culto ao homem, é culto a perdão. Trocar o fogo é trocar a de autoridade de quem estabeleceu o culto. Estabeleceu o culto foi quem? Gente, a igreja perdeu. Você vai notar, cada congregação tem um. Sabe por quê? Porque perderam a essência da origem, da origem. Aí cada um faz. Agora a pergunta, será que está agradando a Deus? A origem do fogo não pode ser humana, tem que ser divina. Terceiro, porque o sacerdócio molda. É, o povo que molda o sacerdote, mas agora a gente vê isso, o povo moldando o sacerdote, mas não é o sacerdote não pode ser moldado pelo povo, o sacerdote tem que ser moldado por aquele que originou o culto. Eu não posso me moldar em função do povo, eu tenho que me moldar em função de quem originou o culto, de onde veio o fogo. Terrível. Quando quem deveria ensinar, perdão, se o sacerdote banaliza, pois é, o povo relativo. É o que tem acontecido. Pode estar. Deus não quer minha carne. É assim que está? Está tudo muito relativo. O sacerdote banalizou, o povo relativizou. Quando quem deveria ensinar, guardar e honrar o que Yud Revavirê estabeleceu, passa a tratá-lo como algo comum, leve ou sem importância, ou seja, banalizar. O povo que observa e segue esse exemplo passa a relativizar, isto é, achar que tudo é negociável, é opcional ou sem peso ou sem importância nenhuma. A gente aqui não. Olha só que coisa louca. Na igreja um pode, na igreja e aqui o pastor pode, aqui pode a mesma coisa. Que loucura é essa? Que loucura é essa, meu irmão? Tudo é relativo. Então, aqui quem está sendo adorado é o homem. Eu só me sinto bem aqui. Mas Deus não falou para você vir para você se sentir bem aqui, para você adorar Ele. Não parece que ocorre hoje, igreja de segurar muita gente, alegre. Eu acho que talvez teremos morte. Não parece que ocorre hoje, logo após o juízo, ou seja, a morte do de Arão, ele vai proibir ao entrar, está proibido. Ele está proibido, sacerdote, antes de entrar na tenda. Aqui, Levítico 10, 8 a 9. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes, aonde? Na tenda da congregação,
para que não morrais. Isso é estatuto. Bem claro, não está não? Rafael, você vai ministrar minha palavra. Se você vai orar para alguém, não beba vinho. Vai explicar. A meu ver, a proximidade do texto sugere que, por causa do álcool, o discernimento foi comprometido e pode ter para o erro. Nadab e Abiram. É quase, é quase. Estou quase chegando. Então, a proximidade dessa proibição com o que aconteceu sugere que foi o álcool que tirou o discernimento. Eu não discerni mais, bebi muito, discerni mais. Quando bebe muito, não fica falando bobagem, fazendo bobagem? Pois é. Então, a proximidade do texto sugere que, por causa do álcool, o discernimento foi comprometido. Pode ter contribuído para o erro dos dois. O sacerdote deveria distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Se eu bebi, como é que eu vou discernir essas coisas? Isso me explica uma coisa, amigo. Que discernir entre santo e profano não é só quando o Espírito manifesta. Não, nós temos que discernir santo e profano. E nós sabemos o que é profano, sabe? Pega essa história, o que que é? Tu sabe muito bem, hein? Aí é que entende. Tá. Como está escrito, o sacerdote tem que estar sóbrio. Por quê? E por que que o sacerdote tem que estar sóbrio? A resposta está em Levítico 10:10. Não somente para fazer separação entre santo e profano. Ó, eu não tenho que ficar sóbrio, não somente santo e profano. Não é somente, é também. E entre o imundo e o limpo. Ó, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Ó, não é só para fazer distinção entre santo e profano, entre puro e impuro, mas também para ensinar aquilo que beber ou perdeu, sim, ao norte. A gente começa a falar bobagem, fazer bobagem, começa a ver coisa que não é. Depois que a gente volta a estar só, a gente se arrepende, né? Fica lembrando, caramba, que besteira que eu fiz, é. Provavelmente o que aconteceu com os de Arão foi isso. Beberam, falaram, eu sou sacerdote, eu vou acender. A mudança na percepção e no discernimento gera fogo estranho. Quando Arão vê seus filhos mortos, era um nível alto de tensão. Arão viu, sim, matou isso. Veja em Levítico 10:3, disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou. Gente, Deus é glorificado, vai glorificar. Se você fizer besteira, ele vai matar. Se você fizer tudo certinho, a glória, de uma forma ou de outra, ele é glorificado. Esse silêncio, Arão, ciente, deliberado. Ele guarda, ele escolhe não dizer nada. Não protesta contra, não argumenta, não acusa, não faz nada. Arão vê seus filhos estendidos, entende
E a santidade de vida pode ser nem mesmo pela dor. Silêncio de Arão não é frieza, é submissão a o sacerdócio exige que a fidelidade a Yud esse acima de da reação. Não é à toa que está escrito em Mateus, e isso a igreja tem dificuldade de entender e de ficar falando. Mateus 10, 34 e 37. Não cuidei que vim trazer a paz à terra, trazer paz, mas espada. Eu vim por são o pai e a filha contra sua mãe. Por que, que ele faz isso? Porque se eu aceito Yeshua, ou eu fico. Quem gosta de falar isso na igreja? E a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Porque quando você aceita Yeshua de fato e começa a seguir os mandamentos, até a igreja te rejeita. Então a tua família não vai? Vai rejeitar. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Veja bem, não é deixar de amar filho, é não amá-los mais do que o Senhor. É difícil compreender isso. Não está falando que você não amar, está falando que você não pode amá-lo mais do que. Se você tiver que fazer uma escolha entre eles, isso que ele está dizendo. Depois disso, Arão e seus filhos sobreviventes não podem tirar as vestes e sair da tenda. Arão podia ter falado, não aguento isso, tal. Fez isso? Guardou? Ele tirou a roupa sacerdotal? Ele rejeitou o sacerdócio? Gente, muito duro. E entender que eles estão errados e se submeter ao juízo do Senhor. Isso é gente aceita o castigo, aceitou. Não tirou a sua veste sacerdotal. Ele não largou o Senhor, ele amou o Senhor mais do que aqueles filhos que estavam estendidos diante dos olhos dele, mortos. Isso aqui é evangelho é o quê? O ministério não pode ser interrompido. Ele não podia ir embora. Ele não podia pedir férias. Pois é. Paga uma passagem para mim. Deixa eu melhorar, depois eu vou. Você pode ali. Você, a Bíblia e a mãe. Coloca no lugar de Arão. Se ali parar. Deixou ele morrer. Hã? Olha o Arão. Ele ficou ali com aquela roupa. Quieto.
ele amou, não acusou. Ou seja, ele mistério pode ser interrompido. A função sagrada deve continuar. Ah, meu Deus, dois filhos enterrados no mesmo. A santidade não é suspensa pela tragédia, mas o capítulo não termina apenas com há um detalhe significativo. Eleazar e Itamar deixam de pecar a Deus. Obediência. Olha só, Moisés se ira, até Moisés se irou, falou: "Pô, vai matar". Arão explica que diante de toda aquela tragédia, ele não se sentia apropriado para comer naquele dia. Eu não seguindo. Moisés aceita a explicação. Aqui, gente, equilíbrio, ele julga a rebeldia, mas também considera a fragilidade humana. Sincero. Sincero. Estava conseguindo. Eu me coloquei, ah, vamos, nada. E a coisa tá, prato mais lindo na frente. Então Deus reconhece que aquilo causou um impacto na alma de Deus, sabe? Né? É a diferença entre reverência deliberada e limitação humana. Óbvio. E tudo isso nos deixa pergunta: se Yudi Revavirê ainda julgasse publicamente cada irreverência no altar hoje em dia, o que faríamos? Pois é, gente. O que faríamos? Será que nós escandalizaríamos com Yudi Revavirê ou examinaríamos nosso próprio coração? Daríamos? Será que a gente avaliar? Gente, há quem questione a gente. As pessoas com perguntam: "Por que mataram Israel?" Todo mundo, mas não questiona a banalização da. Não, pastor todo errado, até banalizar. Por que os outros, seu corpo é meu? É, realmente você faz o que quer, mas você banalizou. Por que ninguém fala isso? Ninguém fala. E quando a gente fala, parece que a gente é um tolo. Quer dizer, inverte a sua. Há quem questione, mas não questiona a banalização da santidade no altar. Há muita defesa da liberdade litúrgica. Criatividade ministerial. O homem acha que adorar a Deus é com a criatividade humana. Cada um inventa. Espontaneidade. Cuidado com isso. Mas raramente alguém pergunta: foi realmente o Senhor? Será que tem alguém dentro da igreja perguntando: é isso mesmo que o Senhor mandou fazer? É dessa maneira aí? Hein? Ninguém questiona isso. Ninguém faz essa pergunta. E isso mostra o coração cheio de gordura, insensível ao Espírito, porque as pessoas vão fazendo
aquilo que a sua criatividade inventa e acha que isso é espiritual e que tudo Deus está aceitando. Gente, a graça, a graça viabiliza a aproximação correta do homem a Deus. A graça. Berit Hadachá, o Novo Testamento, não apresenta Irreverê diferente. Porque muita gente acha que sim. Mas não é verdade. Não é verdade. Apenas o Berit Hadachá revela o mediador perfeito, Yeshua HaMashiach. Berit Hadachá, ele nos revela quem é o mediador entre o homem e ele. A graça possibilita todo aquele que aceitar, elimina a não ele a posição de quem inventou? Quem inventou isso não entendeu nada. Você quer ver em Atos, capítulos, já leu isso, e aqui, vemos que o caráter de Reverê permanece imutável. O que aconteceu lá, você lembra? Nadab? Não, não. Eu troco os nomes, perdão, perdão. Não brigue comigo. Ananias e Safira. Eu troquei os nomes. Você vai notar que assim como no passado foram dois, Deus fez. Fala alto aí. Então Deus mudou? Lá no capítulo 5, vemos que o caráter de Reverê permanece imutável. Ananias e Safira, basta ir lá e conferir. Em Levítico 7 a 9, mostra que o de Reverê estabelece um padrão, consagra sacerdote, manifesta a glória quando há obediência. Levítico 10 mostra que ele preserva a santidade quando ela é ameaçada. Nossa, você não sabe o que você está. O fogo que aquece é o mesmo que pica, é o mesmo fogo. Deu para entender? Fogo, fogo que desceu para alegrar o coração de Israel em um sinal de aceitação. Tá? Fogo, a diferença está, repito, se o fogo virar para te matar ou não. E a grande reflexão que fica é: você é o quê? Você acha que Deus vai matar aqueles pensando nisso? Uma reflexão. Também como a tribo de nós aqui somos chamados sacerdote pela ordem de Melquisedeque e temos obrigação de ter fogo aceso. Estamos mantendo o fogo que Yud reacendeu ou substituindo por algo produzido por nós mesmos? Será que nós estamos apresentando um Senhor eternamente? Porque eles morreram ali fisicamente, mas não sei se vai ter salvação para eles. Mas nós agora, como sacerdote pela ordem de Melquisedeque, nós somos eternos e não mais perdemos a nossa posição de sacerdote. Então, se morrermos, é eternamente.
uma palavra de Deus, castiga. Na hora, apressa o seu passo ao Senhor. Ah, eu fiz, não aconteceu nada. Rafael, pastor tal, fez isso e não aconteceu nada com ele. Coitado dele. Pior, porque melhor seria que acontecesse agora, porque talvez teria a possibilidade de uma salvação futura. Mas se não aconteceu nada, meu irmão, era para ele. Também tem essa. Meu irmão, santidade não é rigidez religiosa. Olha o que é santidade. Sei que a separação significa. Agora eu entendo. É alinhamento com a revelação do Senhor. Isso é santidade. Se eu me alinhar com Ele, torno santo. Simples, né? Eu ficava pensando numa coisa, deve ficar assim. Alinhe aquilo que Deus estabeleceu. Palavra. Simples, eu acho. É alinhamento com a revelação do Senhor. A palavra. Santidade não é espaço para improviso espiritual. Gente, a igreja fica esse negócio. Não pode. Porque nós vamos estar com aquilo. Aí, mesmo, não tem questão nenhuma. Claro, para mim, você entra. Você entra. Sem problema. Sem problema. Não é o Espírito, olha. Ó, Espírito do Senhor não faz vontade de homem, faz vontade do Senhor. Aí é meio doido esse negócio. Hã? Aí faz cola na parede e diz que é larga. É, já vi. Faz águia, bloco de carnaval, muita coisa anda. Olha só, santidade não é espaço para improviso espiritual, é espaço para obediência e reverência. Isso é santidade. Que o de Revavirê que se manifesta em glória é o mesmo que se revela em juízo. Mesmo. Mesmo que aprove, é o mesmo que vai matar. Sei que a igreja não está acostumada a ouvir. Você tem que a Bíblia. Ah, mas eu não aceito isso. Seu, a Bíblia. Você não aceita, o que está escrito é isso. A Bíblia não é para se amoldar ao. A Bíblia não é. A Bíblia é para nós nos amoldarmos a ela. Não ela a nós. Ah, isso aqui eu não aceito, deixa para lá. Isso aqui eu aceito. Fala sério. Vou dizer uma coisa para você, não importa se a banalização foi em Levítico ou em Atos dos Apóstolos, não importa se a banalização aconteceu um século antes de Machia, no primeiro século ou em 2026, onde nós estamos. O tempo muda, a cultura muda, os métodos mudam, porém, o caráter de Eva Birré é imutável. Imutável. E isso é revelado claramente no Berit Hadachá. Para você não dizer que eu estou falando só da Torá. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tem textos que tem nem sombra de variação. Tem nem sombra de variação, é porque ele não varia, ele não tem aspecto de mudança nele.
Ele não mudou para aceitar a igreja do jeito que ela é hoje. Logo ele continua santo. E o de Revavirê, que envia fogo para confirmar, é o mesmo que envia fogo para purificar e é o mesmo que envia fogo para matar. É o mesmo. Ele não mudou ao longo dos séculos, o milênio. Ele não amadureceu, entre aspas, claro, para tolerar e sempre condenou. Ele condena lá, ele condena aqui. E vai condenar sempre, ele não vai mudar. Eu acho que a igreja perdeu o sentido das coisas. Ele não mudou, gente. O mesmo que matou lá os filhos de Arão, é o mesmo que matou o casal aqui em Atos, é o mesmo que vai matar. E o de Revavirê não flexibilizou sua natureza para aceitar a nossa geração, sabe? Hein, meu irmão? Ah, vem, está dentro da igreja, faz tudo que quer, é, Jesus sabe que eu sou assim, ele entende, e que pensa, é, vai nessa. E o de Revavirê não flexibilizou sua natureza para aceitar nossos hábitos malignos. Ele é santo ontem, santo hoje, santo amanhã e sempre será santo. Onde há temor, a vida, de há obediência, a glória, de há reverência, a presença de Revavirê. E quem entende o altar não troca a fonte do fogo. Não profana o nome do Senhor. É melhor tu ficar calado igual Arão. Melhor, né? O Yud Revavirê da glória é igualmente o Yud Revavirê do juízo. Mesmo. Aquele que se revela em fogo é o mesmo que enviou seu próprio filho à cruz para a nossa redenção. Diante dele, meu, só há dois caminhos. Guarda isso. Alinhar-se à sua vontade, ser consumido pelo sua. Não sei se você. Ah, eu? Eu fiquei. Eu fico, porque as pessoas estão. Mano, e a hora vai chegar. A hora vai chegar.